Função logarítmica. Função logarítmica é uma função que sai de R+, ou seja, valores positivos, em R. Quando a gente vai trabalhar aqui, lembrando que eu não tenho logaritmo de valores negativos. Eu tenho o meu resultado do logaritmo, ele pode ser negativo, por isso que está de R todo aqui. Mas o meu x aqui, eu não posso ter ele negativo. Tá? Então, ele é definido por f de x igual ao logaritmo de x na base a. Com o meu a maior que 1, não pode ser zero de forma alguma e não pode ser 1. Então, não existe base 1 no logaritmo. Existe base decimal e existe base inteira positiva. Então, são valores maiores que 0, diferente de 1. Os outros valores, sendo positivo, qualquer um deles eu posso ser considerado como base. Quando a gente tem a base 10 aqui, normalmente nós não escrevemos base 10. Deixamos sem a base, sem escrever o azinho aqui. Então, eu vou ler aqui logaritmo de x na base 10. Então, o domínio de f da função logarítmica são os reais positivos maiores, ou seja, maiores que 0. O 0 não entra. Eu não tenho logaritmo de 0. E o contradomínio são todos os valores. Exemplos de função logarítmica. Aqui eu coloquei só para vocês enxergarem, tá? Que a f de x é igual ao logaritmo de x na base 10. Poderia não escrever o 10 aqui. F de x igual ao logaritmo de x na base 1/5. F de x é igual ao logaritmo de x na base e. F de x é igual ao logaritmo de 7x na base 3. Um detalhe que a gente vai falar, mas eu já posso estar colocando aqui, que aqui eu posso escrever também que f de x é igual ao logaritmo de x na base e, que é a mesma coisa de eu falar que eu tenho ln de x. É uma forma de eu escrever o logaritmo na base e, que vai ser meu ln. Sempre o meu logaritmo, quando o meu a for maior que 1, a minha função é crescente. Quando o meu a está entre 0 e 1, eu tenho minha função decrescente. Gráfico da função logarítmica. O gráfico da função logarítmica, função crescente, ele vai ter essa carinha, vai cortar o x no 1. O meu y ele pode assumir valores positivos ou valores negativos, só que não corta o eixo do y. Quando eu tenho a função decrescente, ela tem essa carinha, corta o eixo do x no 1 também, e não ultrapassa o eixo, não corta o eixo do y. Chega próximo do eixo do y, porém não corta o eixo do y, nem encosta no y. Ou seja, não existe logaritmo de x igual a 0, não importa a base, tá? Então, ele não vai cortar o eixo do y em nenhum ponto, nem quando a função é crescente, nem quando a função é decrescente. A imagem da função, tanto decrescente quanto crescente, são os reais todo, porque qualquer valor que eu tenho para x positivo, eu vou encontrar um correspondente. A imagem, tanto da função logarítmica, quando ela é crescente ou decrescente, não importa, tá? Se a função é crescente ou decrescente, a imagem vai ser todos reais, que é o eixo y. Para resolver ou para construir o gráfico dessa função logarítmica, nós vamos construir a tabelinha onde que eu dou valores para x e encontro valores para y. Tá? Eu vou encontrar os pontos, qual eu vou marcar no eixo para poder fazer a construção do gráfico. Para a gente calcular o logaritmo, a gente vai usar a definição de logaritmo, que aí eu tenho logaritmo de b na base a igual a x. Então, vai ser a elevado a x igual a b. Essa é a nossa definição. Então, para eu fazer o cálculo do logaritmo, eu uso essa definição, eu consigo
encontrar o valor de logaritmo. O que a gente vai fazer? Eu vou atribuir valores de 1/4. Eu vou pegar aqui esse cantinho aqui para estar calculando os valores, pelo menos os primeiros, para vocês enxergarem como funciona. Então, se eu tiver aqui, olha, logaritmo de 1/4 na base 2, ele vai ser x. Então, eu tenho que 2 elevado a x é igual a 1/4. Lembrando que aqui eu tenho uma equação exponencial e eu preciso deixar na mesma base. Então, eu vou ter 2 elevado a x. 1/4 eu consigo reescrever como 2 elevado a 2. Eu posso utilizar o inverso dessa fração para facilitar e eu conseguir resolver. Então, eu tenho 2 elevado a x igual a 2 elevado a menos 2. Lembrando que na equação exponencial eu descarto a base e trabalho só com os expoentes. Então, eu tenho que 2 é igual, x é igual a menos 2. Então, o logaritmo de 1/4 na base 2 é menos 2. O meu ponto P1 vai ser 1/4 e menos 2. Segundo ponto, eu vou pegar meio, eu vou achar o valor do logaritmo de meio na base 2. Então, eu venho aqui, olha, logaritmo de meio na base 2 é igual a x. Então, eu tenho que 2 elevado a x é igual a meio. Meio é diferente de 2, então o que eu vou fazer? Eu vou usar a propriedade do inverso lá da potência. Vai ficar 2 elevado a x igual a 2 elevado a menos 1. Aí, lembrando que na equação exponencial, eu elimino a base e trabalho com os expoentes, eu vou ter que x é igual a menos 1. Então, no segundo valor aqui, eu tenho menos 1, meu P2 vai ser meio e menos 1. Atribuindo o valor 1 para x, tá? Então, o x ele pode ser 1, o que não pode ser 1 é a base. Quanto vai ser meu logaritmo? Eu tenho logaritmo de 1 na base 2 igual a x, 2 elevado a x igual a 1, mesma base. Eu sei que qualquer elemento, qualquer valor elevado a zero é 1. Então, eu posso escrever que 2 elevado a x é igual a 2 elevado a zero. Equação exponencial, elimino a base, trabalho só com os expoentes. Então, eu tenho que x é igual a zero. Então, meu função aqui vai resultar em zero, meu P3 vai ser 1 e 0. Se eu atribuir valor 2 para x, eu vou ter o logaritmo de 2 na base 2 é igual a x. Então, eu tenho que 2 elevado a x é igual a 2. Lembrando que eu tenho o expoente 1 aqui, a gente não escreve, mas ele é tímidozinho, então ele tá ali em cima. Não posso esquecer desse detalhe. E a equação exponencial, eu descarto a minha base, trabalho com o expoente, então eu tenho que x é igual a 1. Então, eu tenho 1 aqui. O meu P4, ele vai ser 2 e 1. Se eu atribuir mais valores, por exemplo, se eu atribuir valor 2, se eu quiser, eu tenho 4 pontos, eu quero mais um. Posso, se eu posso atribuir valor 4 aqui. Posso. Quanto vai ficar? Não cabe aqui, eu vou fazer aqui no cantinho. Eu tenho logaritmo. Deixa eu trocar de cor para ficar mais fácil para visualização. Eu tenho logaritmo de 4 na base 2 igual a x. Então, eu tenho 2 elevado a x igual a 4. O 4 eu posso escrever 2 elevado a 2. Então, eu vou ter 2 elevado a x igual a 2 elevado a 2. Lembrando que uma equação exponencial eu elimino a base, porque elas são iguais e fica com o expoente. Então, x é igual a 2. Então, meu logaritmo é 2, meu P5 ele vai ser 4 e 2.
Agora a gente vai traçar o gráfico. Mas eu preciso de 5 pontos? Não necessariamente, eu posso traçar com menos, tá? X e Y. Eu tenho meu X, eu tenho ele aqui, tá 1, 2, 3, 4. O meu Y ele vai ser 0, 1, 2, tem menos 1, menos 2. Primeiro ponto, a gente tem ele 1/4, então se ele é 1/4, olha aqui eu tenho meio, aqui eu tenho 1/4. Então, ele vai ficar 1/4 com menos 2. Então, vai ser esse ponto aqui. Ponto 2, eu tenho meio com menos 1. Então, menos 1 tá aqui, meio tá aqui. Então, eu tenho esse ponto. O ponto 3, eu tenho 0 e 1. Então, ele tá aqui. Então, aqui eu tenho o meu P1. Aqui eu tenho o meu P2. Aqui eu tenho o meu P3. O meu P4 é 2 com 1. 2x, 1y. Então, ele tá aqui. O meu P5, ele é 2, ele é 4x e 2y. Então, eu tenho 2 aqui e 4 em x, juntando os dois aqui, eu tenho os pontos. Então, aqui eu tenho meu P4 e aqui eu tenho meu P5. Marquei os pontos, o que que eu vou fazer? Eu vou ligar os pontos, tá? De forma que ele vai ficar uma curva. Então, eu tenho... Só que eu vou ligar os pontos de forma que ele vai formar uma curva, não uma reta. Não tá passando assim, não tá bonitinho, uma curvinha assim, porque a gente tá fazendo a mão livre. Mas eu tenho aqui, ó, ele passa em cima, dá para vocês entenderem aqui. E aí eu tenho aqui o meu logaritmo, aqui é a função, o gráfico da função logaritmo de x na base 2. Se eu atribuir mais pontos, eu vou ver. Se for menor que 1/4 aqui, a gente vai ver que ele vai ficar cada vez mais próximo do eixo y. Porém, ele não vai cortar o eixo y. Se eu dar valores para x maiores que 4, 8, 10, eu vou ver que aqui ele vai estar aumentando. Ele vai crescendo de forma assim suave, tá? Ele não tem um crescimento brusco, mas ele vai ter um crescimento suave nesse exercício. O A, que é a base meio, ou seja, ele está entre 0 e 1, então a minha função aqui, ele vai ser quem? Ele vai ser uma função decrescente, certo? Ele é uma função y igual ao logaritmo de x na base meio, é uma função decrescente. Para eu resolver, a gente vai fazer o mesmo passo, mesmo princípio. Para eu resolver ou para eu construir o gráfico, eu vou usar o mesmo princípio de quando a minha função é crescente. Mais fácil, eu atribuir valores para x e encontrar valores para y, que vai ser logaritmo de x na base meia. Vou encontrar os pontos, consigo traçar o gráfico. Vou usar a definição de logaritmo. Então, eu tenho logaritmo de A na base B igual a x. Sei somente se o meu B elevado a x é igual a A. Mesma definição. Eu troquei aqui, mas a base, o logaritmando, mas dá na mesma, tá? Então, usando a definição, a gente consegue encontrar os valores de y para valores de x. Se a gente pegar os mesmos, a gente pegar aqui os valores que nós pegamos no exercício anterior. 1/4, meio, 1. Se eu pegar os valores 1/4, meio, 1, 2 e 4,
a gente consegue calcular de forma fácil pela definição. Ah, mas se eu tiver outros valores, eu consigo calcular pela definição ou usando inclusive a tabela de logaritmo, que existe uma tabela de logaritmo onde já tem vários valores calculados. Ou eu posso usar mudança de base, transformar tudo na base 10 e utilizar a calculadora para fazer as contas. Então, nós temos 3 opções para estar fazendo. Então, para a gente calcular o logaritmo de 1/4 na base 2, na base meio, então a gente vai usar a definição. Eu tenho logaritmo de 1/4 na base meio, ele é igual a x, usando a definição. Então, eu tenho meio elevado a x é igual a 1/4. Eu posso reescrever 1/4 como 1 elevado a 2 ao quadrado. Por potência, tá? Eu tenho a propriedade que me diz que eu posso escrever que é a mesma coisa que meio é elevado ao quadrado. Se eu tenho meio elevado a x igual a meio elevado ao quadrado, bases iguais. Bases iguais, quando a gente vai resolver uma equação exponencial, eu descarto a base e fico com o expoente. Então, eu tenho que x é igual a 2. Se eu tenho que x é igual a 2, o meu logaritmo de x, que é 1/4, na base meio, ele é 2. E o meu P1 aqui, ele vai ser quem? 1/4 e 2. Processo quando eu atribuo o valor de x meio, é o mesmo. Então, eu tenho lá que logaritmo de meio na base meia, igual a x, eu posso usar a propriedade que eu tenho de logaritmo, que eu tenho logaritmando e a base igual, meu x é 1, ou eu faço os cálculos. Então, usando a propriedade, eu tenho que x é igual a 1. Então, eu tenho que o logaritmo de x, quando meu x vale meio na base meio é 1, o meu P2, ele é meio e 1. Ou eu posso usar a propriedade, eu vou chegar em 1 também. Quando meu x, ele vale 1, então eu tenho que logaritmo de 1 na base meio, ele vale x. Então, eu tenho que meio elevado a x é igual a 1. Por convenção, eu sei que qualquer valor elevado a zero dá 1. Então, eu posso escrever o meu 1 aqui como meio elevado a zero. A matemática me permite isso. Então, eu vou ter meio elevado a x igual a meio elevado a zero. Bases iguais, descarto a base e fico com x igual a zero. Então, logaritmo de 1 na base meio é 0. O meu ponto 3 vai ser 1 e 0. Pegando x igual a 2, fazendo x valer igual a 2. Eu tenho que o logaritmo de 2 na base meio igual a x. Eu vou ter meio elevado a x igual a 2. O que eu vou fazer aqui? Eu preciso das bases iguais, então eu vou usar a propriedade de potência, vou usar o inverso de meio, eu vou ter 2 elevado a menos 1 elevado a x igual a 2. Nesse caso, eu tenho bases iguais, né? Porque vai ficar 2 elevado a menos x igual a 2. Aqui eu tenho 1 que tá tímido, mas está ali em cima, na potência do 2. Bases iguais, eu descarto a base, fico com os expoentes. Menos 1 e menos x igual a 1. Então, eu tenho que x é igual a menos 1. Então, quando meu logaritmo de 2 na base meio, ele é menos 1, ele vai me fornecer o ponto 4 de 2 menos 1.
O mesmo acontece quando o meu x vale 4. Eu vou fazer logaritmo de 4 na base meio igual a x. Então, aqui vai ficar meio elevado a x igual a 4. Aqui eu preciso mexer nas dois lados da minha igualdade. Nesse primeiro caso que eu tenho meio, eu vou usar o inverso. Então, vai ficar 2 elevado a menos 1 elevado a x. E o 4 eu vou escrever 2 elevado a 2. Aí eu vou conseguir a mesma base. Então, eu vou ter 2 elevado a menos x igual a 2 elevado a 2. Mesma base, descarto a base e fico com os expoentes. Menos x igual a 2, então eu tenho que x é igual a menos 2. Então, o logaritmo de 4 na base meio é menos 2 e me fornece o ponto 5, que é 4 e menos 2. Para construir o gráfico agora, o que a gente vai fazer? A gente vai marcar esses pontos no gráfico, o eixo x e y. Para quê? Para que eu possa traçar o meu gráfico bonitinho. Então, o que eu vou fazer aqui? Olha, deixa eu marcar aqui, olha, eu tenho 0, o eixo y, eu tenho meio, o y foi 0, 1, 2, menos 1, menos 2. O eixo x, eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 4, aqui eu tenho meio, aqui eu tenho 1/4, tá? Então, são esses os pontos que a gente precisa. O ponto 1, eu tenho meio e 2, aliás, 1/4. O ponto 1, eu tenho 1/4 e 2, meu ponto tá aqui. O ponto 2, eu tenho meio e 1. Então, eu tenho meio para x, 1 para y, o ponto tá aqui. O ponto 3, eu tenho 0 e 1, ele tá aqui. O ponto 4, eu tenho 2 para x, 1 para y. Então, ele tá aqui. O ponto 5, eu tenho 4 para x, menos 2 para y. Ele é esse ponto aqui. Aqui a gente vai fazer o quê? A curva, tá? Ela é uma curva decrescente, então ela vem aqui, ó. Não ficou bonitinho, retinho, bonitinho. Mas acho que dá para vocês entenderem. Então, eu tenho o ponto aqui. Ele chega próximo do eixo Y, mas ele não corta o eixo Y. E ele tem essa carinha. Então, aqui eu tenho o gráfico de y igual ao logaritmo de x na base meio. Uma função decrescente. A base e, tá, do logaritmo, ela é muito usada. Muitas vezes, vocês vão encontrar exatamente o logaritmo da base e, que ele é escrito como ln de x. Já comentei com vocês hoje, tá? Então, ele é o logaritmo natural de x, ou logaritmo neperiano, que é o ln de x. Então, o logaritmo de x na base e, quando eu tenho logaritmo na base e, eu vou trocar por ln. Raramente vocês vão ver escrito logaritmo de algum número de x na base e. Vocês vão sempre ver ln de e. Então, eu tenho o ln, ele é igual ao logaritmo de x na base e, que é igual a b. Isso acontece, a definição é a mesma. Então, e elevado a b é igual a x. Não vai mudar nada. Só vai mudar o quê? A forma de eu escrever. Em vez de escrever log na base e, eu vou escrever ln. É uma função logarítmica natural, tá? Que é f de x igual a ln de x. E o gráfico dela é isso aqui, ó. Então, aqui eu tenho uma função crescente. Por que é crescente? O meu e, ele é maior, tá? Do que 1. O e,
a função logarítma, né? A função ln de x, ela é crescente. O meu e, que é a base, ele tem esse valor aqui, olha, 2,71, 82, 81, 82, 81 e vai embora. São mais de 300 casas decimais. Normalmente, a gente arredonda e usa 4 casas decimais. Então, vai ficar 71, 8, eu arredondo, vai ficar 83. Em geral, é isso aqui que a gente usa. Se eu tenho 2,7183, o meu E ele está acima de 1. Então, a função decrescente ela está entre 1 e 0. Então, a minha base ela está entre 1 e 0 para a função decrescente. E a minha base ela é maior do que 1, função crescente. Logo, meu E sendo maior que 1, minha função ela é crescente. A definição da função logarítma mostra que a função logarítma natural, ou seja, ln f de x é igual a ln de x, e a função exponencial natural, g de x igual a e elevado a x, são funções inversas, o que significa que seus gráficos são reflexo um do outro com relação à reta x igual a y. Se eu fizer o gráfico eixo x, y, eixo cartesiano, traçar a reta x igual a y e dobrar meu eixo cartesiano nessa reta, as duas funções ln de x e e elevado a x, os gráficos vão ser coincidentes, vai estar em cima um do outro. Tá? A gente vai ver o gráfico já já. O domínio da função logarítma, que é ln de x, é o conjunto dos números reais positivo, ou seja, os valores de y só podem ser calculados para valores de x maiores que zero. Zero não entra. Tá? Então, não existe logaritmo de zero. Ou seja, não existe também ln de zero. Não importa, tá? No caso aqui da função logarítma, não importa se eu estou na base e ou eu estou em qualquer outra base, não existe logaritmo de zero em qualquer base que seja. Então, a função ln de x também não admite o valor de zero para x. Tá? E as funções, como as funções ln de x e e de x são inversas uma da outra, o domínio de ln de x é igual à imagem de e elevado a x e vice-versa. E a imagem da função ln é igual ao domínio da função e elevado a x exponencial. Tá? Então, eles têm tudo inverso. Eles trocam. Se a gente for olhar aqui o gráfico, por que a gente tem essa inversibilidade? Tá? E elevado a x é esse gráfico aqui. Minha função também ela é crescente. ln de x, eu tenho esse gráfico aqui. Se eu pegar essa reta aqui, que é y igual a x, se eu dobrar o eixo cartesiano nessa reta, as duas funções vão estar exatamente em cima uma da outra. Igualzinha. Pode ver ó, que os pontos eles são opostos, né? Aqui eu tenho 1 e 0 com 1, né? 1 e 0. E menos 1 e 1 sobre e, 1 sobre e menos 1. Então, os pontos eles se coincidem. Porque se eu fechar o ponto 1, 2, 3, 4 de x, ele vai ser exatamente ponto 1, 2, 3, 4 de y. Os negativos eles vão estar em cima do negativo, tá? As duas funções são inversas, uma é espelho da outra com relação à reta x igual a y. Equação logarítmica. A equação logarítmica, né?
ela envolve logaritmo e são chamadas equações logarítmicas e são resolvidas aplicando propriedades de logaritmo. Então, aquelas propriedades que nós vimos de logaritmo, de função logarítmica, de equação logarítmica, a gente usa para resolver as equações logarítmicas. Lembrando que eu preciso estar na mesma base, porque se eu estiver em base diferente, eu não vou conseguir resolver. Então, eu preciso trabalhar sempre e deixar na mesma base. Então, eu tenho que, olha, logaritmo de x na base A igual ao logaritmo de alfa na base A. Eu vou esquecer o logaritmo e ficar só logaritmando, ou seja, x igual a alfa. Tá? Ah, mas eu tenho condição de existência. Sim, eu não posso ter o valor x ou alfa igual a zero, ou alfa x negativo. Eu não posso ter minha base negativa, eu não posso ter minha base igual a 1. Então, eu preciso tomar esses cuidados, ok? Então, esses cuidados a gente precisa tomar. Ah, mas eu vou trabalhar e vou... Sim, mas eu preciso tomar esses cuidados. Que eu não posso ter zero, onde eu não posso ter zero, eu não posso ter valor negativo. Então, são pontos que a gente precisa simplesmente tomar cuidado. Ah, mas é tão complicado. Não, isso daí é uma condição de existência. Então, a gente precisa tomar cuidado com a condição de existência do logaritmo para depois a gente conseguir calcular a equação logarítmica. Exemplos de equações logarítmicas. A primeira, logaritmo de x na base 3 igual a 5. Resolvendo, chegaríamos a uma solução que x é igual a 243. Uma segunda, logaritmo de x ao quadrado menos 1 na base 10 é igual ao logaritmo de 3 na base 10. Estaríamos resolvendo, nesse caso eu chegaria numa equação de segundo grau, teria duas soluções. Ah, mas eu posso ter várias situações. Posso ter, tá? Aqui eu tenho mais uma terceira, logaritmo de x mais 3 na base 2, mais logaritmo de x menos 3 na base 2, igual ao logaritmo de 7 na base 2. Resolvendo, eu teria x igual a 4. Ah, mas aqui eu tenho uma outra tipo de funçãozinha de equação. Logaritmo de 2x menos x na base x mais 1 igual a 2. Resolvendo, que nós vamos aprender a resolver equações, encontraria x igual a menos 1/3. Eu tenho que respeitar a condição de existência do logaritmo para poder resolver. Eu tenho logaritmo de x ao quadrado menos 1, base 10, igual a logaritmo de 3 na base 10. O que eu vou fazer? Eu vou dispensar a base e vou ficar com x ao quadrado menos 1 igual a 3. Lembrando que aqui, olha, tem que ser maior que zero. Então, minha condição de existência é que x ao quadrado menos 1 seja maior que zero. Para eu resolver essa inequação de segundo grau, eu vou resolver ela como uma equação igual a zero, x ao quadrado igual a 1, x ele tem que ser igual a mais ou menos 1. Então, como ele é uma função crescente, eu tenho aqui, olha, menos 1 mais 1. Quero aquele negativo que é maior, que é menor que zero. Tá? Esses dois lados aqui são maiores que zero e entre menos 1 e 1 é menor que zero. Eu quero maior que zero. Então, eu tenho que o meu x ele é maior que 1 ou o meu x ele é menor que menos 1. Aqui é a condição de existência. Aqui dentro eu tenho que eliminar. Porque esse valor aqui tem que ser maior que zero. Não pode ser zero. Então, a hora que eu for resolver aqui, eu vou ter que x ao quadrado, eu tenho menos 1, x ao quadrado menos 1 igual a 3. Eu vou passar esse menos 1 para o segundo membro com sinal contrário. Então, eu vou ter 3 mais 1, que é 4.
x ao quadrado igual a 4, eu tenho que o x ele vai ser igual a quem? Mais ou menos 2. Bom, vamos lá, então. Mais ou menos 2, para uma equação aqui eu tenho menos 2 e mais 2. Crescente, entre menos 2 e 2 negativo, maior que 2 positivo, menor que 2 negativo, tá? Só que eu quero igualdade. Aliás, menor que 2 é positivo. Se eu pensar aqui numa estudo de sinal da função. Aí eu tenho que na minha condição de existência, eu tenho menos 1 e 1. Aqui ele vale, aqui ele vale. Aonde que está a minha solução da minha equação? Mais ou menos 2. Então, 2 está aqui, menos 2 está aqui. O menos 2 e o mais 2, eles está na condição de existência do logaritmo ou não? Se ele está na condição de existência do logaritmo, então o conjunto solução vai ser quem? O meu x igual a menos 2 e o x igual a 2. Ou eu posso colocar assim, ó, conjunto solução menos 2 e 2. E assim a gente consegue trabalhar qualquer uma delas. Mas eu tenho que sempre lembrar da minha condição de existência. Porque vai que eu resolvo, acho um valor para x que não está dentro da condição de existência. Aí eu preciso descartar esse valor. Pode ser que eu tenha uma equação logarítmica que não tenha solução exatamente devido à condição de existência. Nesse caso aqui, vamos supor essa terceira aqui, que até o que eu tenho? Eu tenho base 2, base 2, base 2. Só que aqui eu tenho que uma soma. A soma, o que eu tenho lá na propriedade? Vamos ver as propriedades de logaritmo. Se eu tenho uma soma, eu tenho a multiplicação. Então, é o que eu vou estar usando. Eu não posso ter um mais o outro. Mas eu tenho que olhar a condição de existência. Então, nesse terceiro aqui, esse aqui é o segundo. Se a gente olhar o segundo, eu tenho que fazer logaritmo de um número igual ao logaritmo de outro. Eu tenho x mais 3, condição de existência. X mais 3 tem que ser positivo. Ou seja, o meu x tem que ser maior que menos 3. X menos 3 tem que ser positivo. Ou seja, meu x tem que ser maior que 3. Para satisfazer as duas condições ao mesmo tempo, o meu x tem que ser maior que 3. Se eu tiver um valor maior que menos 3, só que se ele não for maior que 3, a segunda ele não é satisfeito. Desse lado aqui, por que eu não preciso me preocupar? Porque 7 já é maior que 0. Então, tá tranquilo. Então, o que eu vou fazer? Logaritmo de 2x mais 3, mais o logaritmo de x menos 3 na base 2, igual ao logaritmo de 7 na base 2. O que eu tenho aqui? Eu vou usar a propriedade. Eu consigo escrever que logaritmo de x mais 3, multiplicando x menos 3, na base 2, é igual ao logaritmo de 7 na base 2. Então, vai ficar, aqui eu consigo já excluir a base, o logaritmo na base 2? Sim, porque já está igual. Então, ele vai ficar x mais 3, que multiplica x menos 3, igual a 7. O que eu preciso fazer aqui? Eu não consigo resolver a equação desse jeito. Se fosse igual a 0, beleza, mas não é. Então, eu preciso fazer a distributiva. X vezes x, eu tenho x ao quadrado. X vezes menos 3, eu tenho menos 3x. 3 vezes x, eu tenho mais 3x. E 3 vezes 3, eu tenho menos 9. Igual a 7. 3x menos 3x é 0. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 7. Esse menos 9 eu posso jogar para cá positivo. Mais 9.
Então, aqui ele vai dar quanto? 7 mais 9, eu tenho 16. X ao quadrado igual a 16. X ele vai ser igual a mais ou menos 4. Condição de existência, meu x tem que ser maior que 3. O menos 4 ele não satisfaz. Então, a solução vai ser o quê? Em x igual a 4. Ou, eu posso escrever que o meu x solução ele vai ser o 4, porque ele é maior que 3, então ele satisfaz a condição de existência. O menos 4 não satisfaz a condição de existência. Então, eu preciso tomar esse cuidado sempre para pensar, olha, não, eu preciso tomar esse cuidado ali para poder sumir com esse valor. Esse valor ele não entra. Então, eu vou assim, olha, se eu não olhar a condição de existência, o que eu vou fazer? Eu vou falar assim, olha, resolver a equação, eu tenho x que vale 4 e menos 4. Só que a hora que eu substituir o 4 nas duas equações, nos dois lados, os dois logaritmos, aliás, na minha equação, eu vou ter logaritmo de um valor negativo. E aí não pode. Então, ele fura a condição de existência. Então, a minha equação, ela me diz que eu preciso usar essa propriedade. A própria equação diz isso. Primeira, para resolver esse exercício, primeira coisa que a gente vai fazer, condição de existência. Por que eu tenho que fazer condição de existência? Porque não existe cálculo de um logaritmo de um número negativo ou de zero. Então, isso eu tenho que tomar cuidado. Então, no caso aqui, na condição de existência, x mais 2 tem que ser maior que zero e o x tem que ser maior que zero. Nesse primeiro caso, resolvendo essa inequação do primeiro grau, eu vou ter que x é maior que menos 2. E aqui eu tenho, no segundo caso, x maior que zero. Como tem que satisfazer as duas condições ao mesmo tempo, então, para minha equação, eu vou encontrar o meu x aqui, ele tem que ser maior que zero. Se eu encontrar um valor na hora que eu estiver resolvendo menor que zero, eu descarto porque ele não satisfaz a condição de existência. Segundo, eu tenho logaritmo, agora a gente vai resolver. X mais 2 igual 1 mais logaritmo de x na base 1/3. O que eu preciso ter aqui? Todos os logaritmos da mesma base. Um aqui eu não consigo resolver com esse 1 perdido. Ele precisa estar em logaritmo. Então, nós vamos usar as propriedades e as consequências que nós temos do logaritmo. Eu tenho logaritmo de x mais 2 na base 3, esse eu não mexo, igual, temos uma condição, uma consequência, que me diz o quê? Que logaritmo de 3 na base 3 é igual a 1. Então, a gente vai substituir. Vou fazer essa troca aqui, olha. Então, eu tenho logaritmo de x na base 1/3. Eu vou fazer uma mudança de base. Para quê? Para que eu consiga resolver esse problema. E ficar tudo na base 3. Então, como que vai ficar aqui? Logaritmo, eu quero na base 3. Então, eu vou fazer logaritmo de x na base 3. Logaritmo de 1/3 na base 3. Aí você vai falar assim, mas eu vou trocar aqui, vai dar 2 logaritmos. Mas aqui ele não, eu conheço, eu tenho um logaritmo de 1/3 na base 3. Então, o logaritmo de 1/3 na base 3 é igual a x, que vai ficar x, 3 elevado a x. Resolvendo esse logaritmo, eu tenho x, 3 elevado a x, igual a 1/3. 1/3 eu posso escrever usando o inverso, propriedade de potência, x, posso escrever 3 elevado a menos 1.
Então, eu tenho 3 elevado a x igual a 3 elevado a menos 1. O meu x vale 3, menos 1. O meu x vale menos 1. Ou seja, esse valor aqui do logaritmo de 1/3 na base 3, ele é menos 1. Então, o que eu tenho aqui? Que o logaritmo de x na base 1/3 é igual a menos logaritmo de x na base 3. Então, eu vou fazer essa troca aqui. Então, esse aqui eu vou trocar por menos logaritmo de x na base 3. Poxa, legal. Fiquei tudo na base 3 agora. Esse mais vezes menos aqui vai me dar menos. Mas aí eu tenho o logaritmo de um lado da minha igualdade, do outro lado eu tenho uma subtração de logaritmo. O que eu vou estar usando? Eu vou estar usando Como aqui eu tenho logaritmo de 3 na base 3, menos logaritmo de x na base 3, o que eu preciso fazer? Eu preciso deixar isso num único logaritmo. Então, eu vou estar usando uma propriedade. Que me diz o quê? Que logaritmo de A numa base qualquer menos logaritmo de B da mesma base, ele vai ser igual ao logaritmo de A dividido por B nessa mesma base, tá? Então, aqui, como ele vai ficar? O logaritmo de 3 sobre x na base 3. Então, meu logaritmo de x mais 2 na base 3 é igual logaritmo de 3 sobre x na base 3. Consegui deixar na mesma base logaritmo e logaritmo na primeiro membro de x mais 2 e logaritmo, só um logaritmo no segundo membro. Eu tinha 2, consegui transformar em um só, usando propriedade de logaritmo. Então, essas continhas aqui é para nos auxiliar. Tem na mesma base. Agora, eu abandono o logaritmo, vou ficar só logaritmando. Então, vai ficar x mais 2 igual a 3 sobre x. Tá multiplicando, tá dividindo, eu vou passar multiplicando. Então, eu tenho x que multiplica x mais 2 igual a 3. Então, aqui multiplicando, fazendo distributiva, eu tenho x ao quadrado mais 2x negativo, eu passo para cá. Aliás, é positivo, eu vou passar para o outro membro negativo, sempre invertendo o sinal. Então, vai ficar menos 3. Agora, eu tenho essa equação de segundo grau para resolver. Resolvendo essa equação de segundo grau, eu vou achar duas soluções se o meu delta for positivo. E aí, entre essas duas soluções, eu vou ver quem satisfaz a equação de existência. Pode ser que eu não tenha solução real. Vamos supor que o meu delta seja negativo. Eu não tenho solução para a minha equação logarítmica. Se a solução, mesmo eu tendo solução real, uma ou duas, se ela não satisfazer a condição de existência, a minha equação logarítmica também não tem solução, tá? Então, resolvendo a equação de segundo grau, eu tenho x ao quadrado mais 2x menos 3 igual a 0. Usando o Bhaskara, x vai ser menos b mais ou menos a raiz de delta. Eu já vou colocar delta aqui, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2 vezes o a. Então, o meu x ele vai ser quem? Menos 2, mais ou menos b ao quadrado, então 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 3, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então, eu tenho menos 2, mais ou menos a raiz de 4. Aqui eu vou ter 4 mais 12, porque menos com menos vai ficar mais. E 4 vezes 3 é 12, então eu tenho a raiz de 16. Dividido por 2, 2 vezes 1, 16, 2. Então, eu tenho menos 2, mais ou menos 4, que é a raiz de 16, dividido por 2.
As duas raízes, eu tenho meu x1, ele vai ser menos 2 mais 4 dividido por 2, menos 2 mais 4 é 2, dividido por 2 vai me dar 1. Segunda raiz, x2 é igual a menos 2 menos 4 dividido por 2, menos 2 menos 4 menos 6 dividido por 2 é igual a 3. Negativo. Menos 6 dividido por 2 é igual a menos 3. Então, eu tenho como solução da minha equação de segundo grau 1 e menos 3. Solução da minha equação logaritmo, eu vou ver qual desses valores da minha equação de segundo grau que satisfaz a equação, as condições de existência. Condição de existência, meu x tem que ser maior que zero. Então, esse daqui tá ok, que é 1 que é maior que zero, menos 3 não satisfaz a equação de existência. Então, x2 igual a menos 3 não satisfaz a condição de existência. Logo, meu conjunto solução é 1.